Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Veríssimo. Bem-vindo novamente ao nosso canal Difusão Jurídica e hoje vamos abordar um novo tema. O tema de hoje que eu escolhi é da citação. Antes eu vou fazer um breve resumo para vocês do que é a citação. Encontrado no título 10 das Citações e Intimações, capítulo 1 das Citações. A citação é o ato pelo qual o réu toma conhecimento do processo que é movido contra ele e é também onde é chamado pela primeira vez o réu para ele se manifestar nos autos, para ele trazer sua defesa, suas explicações baseado nos princípios constitucionais da ampla defesa, do direito à ampla defesa. A citação então ela existe para que o réu tome ciência e responda no prazo legal às acusações a ele imputado. A citação ela ocorrerá após o recebimento da denúncia ou queixa e ela não se confunde com a intimação. A intimação ela é para dar conhecimento ao réu de uma decisão, de uma sentença, sendo que ele já foi chamado no processo no primeiro momento. Então a citação ela serve para chamá-lo no primeiro momento e a intimação nos demais atos processuais. Tudo bem? Sendo assim, vamos ver o que a lei disciplina sobre o assunto. Artigo 351. A citação inicial far-se-á por mandado quando o réu estiver em território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado. Essa é a regra. A citação far-se-á por mandado entregue pelo oficial de justiça ao réu, pessoalmente, desde que, como a lei fala, o querelado estiver sujeito à jurisdição do juiz, ou seja, na comarca em que o juiz tem domínio, na comarca em que o juiz é competente, ou na comarca contígua. São as comarcas que dispensam a precatória uma com as outras, pela proximidade que elas têm. Então, se tiver na competência jurisdicional e territorial daquele juiz, a citação far-se-á por mandado por via do oficial de justiça. Aí o 352 ele vem dando os requisitos. Quais são as características do mandado de citação? Então ele indicará, inciso 1º, o nome do juiz, inciso 2º, o nome do querelante nas ações iniciadas por queixa, como a gente já disse lá no inquérito policial, de iniciativa privada, né? Então vai ter o nome daquele que move a ação. Querelante a gente pode entender como vítima. Inciso 3º, o nome do réu ou, se for desconhecido, seus sinais característicos para identificação, né? Caso você não saiba o nome ou ele for desconhecido, você indica, tem uma cicatriz, tal cabelo, né? Dá para até se montar aquele retrato falado. Inciso 4º, a residência do réu, se for conhecida. E 5º, o fim para que é feita a citação. Qual tipo de crime que é imputado ao querelado. Inciso 6º, o juízo e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer, né, o local e a data da audiência. Inciso 7º, a subscrição do escrivão e a rúbrica do juiz, para autenticar os atos. Continuando, artigo 353. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz, processante será citado mediante precatória. Como eu disse acima, a precatória é o instrumento que o juiz se comunica, o juízo deprecante e o juiz deprecado. O deprecante é aquele que expede a precatória e o deprecado é aquele que recebe a precatória e a cumpre. Cada juiz tem a sua competência territorial e quando aquele sujeito, o réu ou outra parte do processo se encontra fora de sua competência territorial, ele tem que pedir para o juízo da onde há a competência territorial para que o ato se tome lá. Então é a comunicação entre dois juízos para que seja realizado o ato. Como está fora do território jurisdicional daquele juiz, necessita-se desse processo, né? Um processo um pouco vagaroso até. Tudo isso para localizar o réu. E aí o artigo 354 ele traz as características da precatória. Então a precatória indicará o juízo deprecado e o juízo deprecante. Inciso 2º, a sede da jurisdição de um e de outro, local, né, onde eles estão, Santana, Mongaguá, Santana, Praia Grande, ou até de outros estados, né? Eu estou aqui só pensando em São Paulo, mas saindo também dos estados também é necessária a precatória. O fim para que é feita a citação, com todas as especificações, se é para interrogar, se é para citar o porquê está realizando aquela citação. O juízo do lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. Artigo 355. A precatória será devolvida ao juízo deprecante independente de translado depois de lançado cumpra-se e depois de feita a citação por mandado do juízo deprecado.
Então aqui elucida toda a questão de deprecado e deprecante, né? Quem é quem? O deprecante é aquele onde tramita, então a carta será devolvida para ele, e o deprecado é aquele que realizou o ato, em nome do deprecante. Para a gente entender melhor, é bom a gente ler ao contrário. Esse artigo aqui dá para se ler ao contrário. Então, depois de lançado o cumpra-se e de feita a citação por mandato do juiz do deprecado, a precatória será devolvida ao juiz deprecante, independente de translado. Viu como fica mais simples, né, e fácil você trocar a ordem das orações? O entendimento eu acho que é um pouco melhor. Translado significa cópias. Então, a matéria, todo o processo. Então, independente de translado, a precatória voltará para o deprecante depois de cumprida e de feita a citação. Parágrafo 1º. Verificando que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este remeterá o juiz deprecado aos autos para efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazer-se a citação. Ou seja, eu mando uma precatória, né, para citar, eu estou aqui no meu processo aqui em São Paulo, eu mando uma precatória, não sei, para Baixada, para Praia Grande, para citar lá. E lá em Praia Grande se tem a notícia de que o réu está em Santos. Então, não é necessário que a carta retorne para São Paulo para depois ir para Santos. O juiz ali competente ali de Praia Grande já pode enviar a carta diretamente para Santos, desde que haja tempo, né, que não impeça a audiência ou algo já marcado no calendário do juiz. Parágrafo 2º. Certificado pelo oficial de justiça que o réu se oculta para não ser citado, a precatória será imediatamente devolvida para o fim previsto no 362. 362 a gente vai falar mais do que diz respeito a esse artigo, que é a citação por hora certa. Artigo 356. Se houver urgência, a precatória que conterá em resumo os requisitos enumerados no 354 poderá ser expedida por via telegráfica, depois de reconhecida a firma do juiz, o que a estação expedidora mencionará. Esse artigo ele cai em desuso, né, porque hoje todo o processo ele tramita eletronicamente, mas na questão penal ainda está implementando, né, o sistema eletrônico no processo penal. Muito do processo penal ainda tramita fisicamente. Então talvez esse artigo seja ainda utilizado, né, esse procedimento. Artigo 357. São requisitos da citação por mandado: leitura do mandado ao citado pelo oficial e entrega da contrafé, no qual se mencionarão dia e hora da citação. Inciso 2º, declaração do oficial na certidão de entrega de contrafé e sua aceitação ou recusa. Então, o oficial ele vai anotar qual foi a reação do réu, se ele aceitou, se ele recusou, o porquê, e o oficial lê para ele em voz alta o teor, o conteúdo da citação, para cientificá-lo e para mostrar no processo que ele está ciente que há um processo movido contra ele. Artigo 358. A citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço. Então dispensa explicações, né? O policial, o cara que trabalha no exército, a citação não precisa ser feita diretamente com ele. Como ele é um funcionário público, ele está sob aquele serviço, a citação pode ser feita ao superior hierárquico dele. 359. O dia designado para o funcionário público comparecer em juízo como acusado será notificado assim a ele como ao chefe de sua repartição. O mesmo entendimento do artigo superior, que a gente acabou de ler. Nesse caso aqui tem uma peculiaridade, porque será notificado assim a ele como ao chefe de sua repartição. Então, tanto ele quanto o chefe vai ter ciência de que há um processo movido contra ele. No militar, far-se-á por intermédio do chefe, não se faz nem pessoalmente ao militar. Tá? Artigo 360. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. Também dispensa explicações. O cara está encarcerado, simples. O oficial vai lá, onde está tal fulano, está em tal cela, vai lá e cita o cara. Artigo 361. Se o réu não for encontrado, será citado por edital com prazo de 15 dias. É a famosa citação ficta, publicada no Diário Oficial, em jornais de grande circulação. Ninguém lê Diário Oficial, né? Ninguém sabe o que é isso. Então, presume-se que ele sabe do processo. Artigo 362.
Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos artigos 227 e 229 do Código de Processo Civil antigo. Então, como funciona a citação por hora certa? É quando o oficial vai lá na casa do sujeito e aparece alguém e fala, ele está viajando, ele está doente, ele não pode atender, e suspeita-se que ele se oculta. Né? O oficial, que já trabalha com isso há anos, sabe, né, quando isso acontece. Não é uma pessoa que é mais esperta que as outras. Hoje, com o advento do Código de Processo Civil novo, de 2015, o artigo da hora certa se encontra no 252 ao 254. Se vocês tiverem mais curiosidade, vão lá e dão uma olhada. Lá está falando tudo certinho como funciona. O oficial tem que ir mais de uma vez, tem que ir 2 vezes. E aí ele informa ao juízo que ele já foi lá e que o réu está se ocultando. E aí ele avisa para a família, ele fala, eu vou voltar aqui em tal dia. Se fulano não estiver aqui, ele se deu por citado. Então, o oficial ele tenta ir até a casa da pessoa por mais de uma vez e ela não está lá. Ele avisa para os familiares, parentes, vizinhos, que ele vai dia 10 às 20 horas, dia 10 a 1 hora da tarde lá. Se ele não estiver lá, ele vai entregar o mandado para o vizinho, para um parente, para um amigo. E aí a pessoa se deu por citada. Parágrafo único. Completada a citação com a hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo. Defensor dativo que é aquele que está lá no fórum de bobeira, o juiz vai lá e nomeia aquele defensor, ou até mesmo defensor público, para estar naquela causa, porque ninguém pode ser julgado sem defensor. E aqui já se presume citado, então, artigo 363. O processo terá completado a sua formação quando realizada a citação do acusado. O que quer dizer esse artigo? O processo terá completado a sua formação quando realizada a citação do acusado. É um princípio basilar, né, do direito à defesa. Então, resguardado em nossa Constituição, ele concretiza de que o processo ele só termina quando o acusado ele é citado. O réu tem que saber, ele tem que ser citado. Parágrafo 1º. Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital. Tá? E aí a gente entra na citação ficta. Que o direito há sempre 2 partes, não há só uma parte. Então, se a pessoa está movimentando o judiciário, ela tem que ter alguma resposta, mesmo que a outra parte se oculte, não apareça, não saiba, ou já tenha morrido. Parágrafo 4º. Comparecendo o acusado citado por edital em qualquer tempo, o processo observará o disposto nos artigos 394 e seguintes desse código. O 394 ele trata do procedimento comum, especial, sumário, sumaríssimo, os ritos. Artigo 365. O edital de citação indicará todos aqueles outros pressupostos e características da precatória da citação, né, que é o nome do juiz, o nome do réu, o fim para que é feita a citação, o juiz, o dia e a hora que o réu deverá comparecer, o prazo que será, o inciso 5º, o prazo que será contado do dia da publicação do edital, a imprensa, se houver de sua fixação. Parágrafo único. O edital será afixado à porta do edifício onde funcionar o juízo e será publicado pela imprensa onde houver, devendo a fixação ser certificada pelo oficial que a tiver feito, e a publicação provada por exemplar do jornal ou certidão do escrivão, do qual conste a página do jornal com a data da publicação. Artigo 366. Se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, presta atenção, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva nos termos do disposto no artigo 312. Esse artigo é muito interessante. Então, se o cara citado por edital, caso ele não seja localizado, suspende o processo. Não há o que se fazer. Ele vai ficar parado e o juiz pode providenciar provas ou pedir a decretação da preventiva. Aí, por exemplo, o cara fugiu. O cara sabe que tem um processo contra ele e fugiu para a Bahia. O juiz já decretou a preventiva dele. Aí o cara é parado numa blitz. Lá vai constar que ele tem um mandado de prisão contra ele, né? Que a preventiva já foi decretada. Então lá na Bahia ele é deportado, não, ele é... Lá da Bahia ele é trazido aqui para São Paulo para responder pelo processo, certo? Isso ocorre, isso acontece. Então o processo fica suspenso, ou o cara fica escondido no mato, ou ele troca de identidade,
mas um momento ou outro ele vai ser reconhecido e vai ser achado, nem que dure 20 anos. A gente vê casos como esse, né, na TV. Artigo 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. A revelia no processo penal, ela não gera presunção dos fatos alegados serem verdadeiros, como no processo civil. Então, se o cara não comparecer, não pode alegar que tudo ali que transcorreu na audiência é dito como válido, porque o processo penal é um pouco mais danoso, né? Então é necessário que o réu se manifeste, que ele tenha o direito de defesa e de contra-alegar os fatos. Artigo 368. Estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. Então a rogatória é o instrumento que é utilizado para citar pessoas fora do Brasil. E como na citação por edital, caso o réu não compareça, o prazo prescricional ele é suspenso. Então, por exemplo, um prazo de prescrição de 5 anos, aí é suspendido e para essa contagem. E o prazo vai correndo. E quando ele voltar, o prazo continua correndo a partir dali. Então, a suspensão, ela não interrompe o prazo. A interrupção, ela reseta o prazo, né? Então ele é contado desde o início, e a suspensão não, ela retorna da onde ela parou, tá bom? E o último artigo, 369, a citação que houver de ser feita em legações estrangeiras serão efetuadas mediante carta rogatória. Legações estrangeiras a gente pode ler como consulado como consulados e outras repartições. Legações a gente pode ler como consulados. Agora que nós terminamos os artigos referentes à citação, vamos fazer alguns exercícios para fixação do conteúdo. O primeiro que eu trago para vocês é do ano de 2018, da banca UEG, órgão Polícia Civil de Goiás, prova para delegado de polícia. Sobre o procedimento processual, verifica-se o seguinte: A. O Ministério Público possui prazo em dobro para interpor a atuação criminal. B. Em caso de revelia do acusado regularmente citado, presume-se-ão verdadeiros os fatos narrados na denúncia. C. Admite-se a cessação por hora certa no processo penal. D. Ocorre emendatio libelli quando o juiz entende cabível nova definição jurídica de fato em consequência de prova existente nos autos, de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação. Então vamos por partes. A. Não há o prazo em dobro do Ministério Público. Esse benefício legal vale apenas quanto à atuação dos processos de natureza civil. Esse é o entendimento aplicado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então só no processo civil que o MP tem prazo em dobro, no crime não. No criminal ele tem um prazo normal. A revelia, como eu já disse, não presume fatos verdadeiros, não presume que os fatos são verdadeiros, porque tanto é assim que a ausência de citação conduz à nulidade absoluta do processo. Então é necessário que o réu tenha ciência dos fatos. Ou o processo seria suspenso, como no caso da citação por edital, lembre-se disso. Admite-se a citação por hora certa no processo penal, correto, isso mesmo. Citação por hora certa como processo civil é aplicável ao processo criminal. A D a gente nem precisava saber o que é emendatio libelli, porque a C já se encontra alinhada com a lei. Mas só por curiosidade, o emendatio libelli é quando o juiz dá sentença verificando que a tipificação penal não corresponde aos fatos narrados na petição inicial e poderá de ofício apontar sua correta definição jurídica, tá bom? Na mutatio libelli, que é um outro instituto, é quando o juiz concluir que o fato narrado na inicial não corresponde com os fatos provados na instrução processual. Nesse caso, o juiz deverá remeter o processo ao Ministério Público, que deverá editar a peça inaugural. Aí, tem a E ainda que eu acabei esquecendo aqui, ó. No processo penal não se aplica o princípio da identidade física do juiz. Muito pelo contrário, é aplicável o princípio da identidade física do juiz. E o que é isso? Essa questão é interessante que ela pede um pouco de lei seca, um pouco de doutrina, né? Um entendimento mais ampliado. Então, a identidade física do juiz
ela é exemplificada no parágrafo 2º do artigo 399 do Código de Processo Penal, o qual afirma: o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Tá? Então é o mesmo juiz. Mas nós temos uma exceção. A exceção seria a carta precatória rogatória, que ela foge, é outro juiz que pratica, né? Não é o mesmo. Então aí é a única exceção que nós temos a esse princípio da identidade física do juiz. A próxima questão, eu estou um pouco rápido assim, porque hoje é quinta-feira, amanhã é feriado, então tudo isso aqui está para fechar. O ano de 2018, Banca Fumarc, órgão Polícia Civil de Minas Gerais, delegado de polícia substituto. Sobre a citação do processo penal, é correto afirmar que A. O processo penal poderá prosseguir mesmo que o acusado não tenha sido pessoalmente citado. B. Sempre será o primeiro ato de comunicação do denunciado no processo penal. Citação. C. Estando em lugar certo e não sabido, será citado por data certa. D. Estando o acusado no estrangeiro, será citado por edital. Vamos de baixo para cima? A primeira, o acusado no estrangeiro, ele é citado por rogatória. Lembre-se disso. A C. Lugar certo e não sabido. Lugar certo, incerto e não sabido. É edital, é caso de edital. Não sei onde o cara tá, como que eu vou fazer? Jornal, Diário de Justiça Oficial e gruda lá o nominho dele lá na porta do prédio, do fórum. B. Será sempre o primeiro ato, a citação. Aí aqui a gente tem uma exceção, existe mais de uma exceção, mas não é sempre o primeiro ato. Em regra ele é, né? Em regra sempre o acusado tem ciência do processo pela citação. Mas na Lei 11.343, se não me engano o nome é esse mesmo, a Lei de Drogas, no artigo 55, ele traz o seguinte: oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia por escrito no prazo de 10 dias. Então aqui ele não é citado, aqui há a defesa prévia, 10 dias a pessoa tem. E a correta que é a A. O processo penal poderá prosseguir mesmo que o acusado não tenha sido citado pessoalmente. O réu citado por meio do chefe dele militar, a citação por data certa. Existem alguns outros casos do qual não ocorre a citação pessoal e o processo segue. Próxima questão, do ano de 2018, Banca FCC, órgão ALES, prova de analista legislativo, processo legislativo. Em decorrência do princípio da ampla defesa, bem como do devido processo legal, previstos inclusive pela Constituição Federal, é imprescindível que os acusados sejam cientificados da existência do processo e de seu desenvolvimento. Sobre a citação e intimação, o Código de Processo Penal dispõe: A. A citação inicial far-se-á pelo correio quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz a que estiver ordenado. Nunca é feito por correio o recebimento AR, é sempre pelo oficial de justiça, o OJ, que vai citar a pessoa, e existe todas aquelas outras formas de citação que a gente já falou. Mas não, em nenhum momento a gente leu aqui que se dá pelo correio, né? Então essa a gente já descarta. B. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante carta de ordem. Nós também não lemos nada referente à carta de ordem. É a carta precatória, o correto. C. A citação por data certa não é prevista no processo penal. Errado, ela está no artigo 362, como também nós já vimos. D. As citações que houverem de ser feitas em alegações estrangeiras, embaixadas e consulados, serão feitas mediante carta precatória. Não, é feito mediante a rogatória, está no 396. E. O dia designado para o funcionário público comparecer no juízo como acusado será notificado, assim a ele, como o chefe de sua repartição. Correto, como eu falei, ainda tem esse detalhe, né? É ele e o chefe, ambos serão notificados. Essa está correta de acordo com o artigo 359. Vamos fazer mais um rapidinho. Ano de 2018, Banca CESP, órgão STJ, analista judiciário, oficial de justiça, avaliador federal. Julgue o item que se segue relativo à comunicação dos autos processuais penais. É a atribuição do oficial de justiça a citação por data certa, que tem os mesmos efeitos da citação pessoal, quando ele verificar que o réu se oculta para não ser citado. Corretíssimo, é isso que a gente falou. Ele verifica que o réu se oculta e mete a citação por data certa, tá bom? Ano de 2018, FCC, órgão DPE-AP,
prova para defensor público. A citação, por mandato pode ser dispensada se for evidente que o réu sabe que está sendo processado criminalmente. Não. Mesmo que ele saiba que ele está sendo citado, ele necessita da formalidade, né, no processo. Só fazer ele saber não faz sentido. B. Será pessoal sempre que o réu estiver preso. Sim, está correta. Não é no momento da publicação. É se depois de feita a publicação, ele mesmo assim não comparecer. Aí suspende-se o processo. D. Por carta precatória, confere o prazo em dobro para a apresentação de resposta escrita à acusação. A gente não leu nada disso, então não confere. E. Por hora certa é exclusiva no processo. Por hora certa é exclusiva no processo civil, pois ainda existe citação ficta no processo penal brasileiro. Mentira, a gente já viu que é permitido. Então, aqui nós terminamos e eu quero agradecer vocês por terem ficado aqui comigo até o final. Acho desse vídeo, por favor, deem um like aqui embaixo, se inscreva no meu canal, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas e me ajude e a gente se ajuda nesse ciclo virtuoso, né? Nesse ciclo virtuoso. Por hoje é só, então, beijo para todos. Muito obrigado.